Senhor, para aprender um pouquinho mais da Tua palavra, a Tua bênção para que nós possamos ter o entendimento, o conhecimento, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos aqui, debruçados um pouco na Tua palavra, Senhor, receber de Ti aprendizagem, receber de Ti a unção, receber de Ti entendimento, receber de Ti, Senhor, descobrir. Pedimos que o Senhor, Pai, perdoe os nossos pecados, seja conosco, com todos os nossos alunos aqui desta aula, como também das outras matérias, abençoando também com sabedoria os outros professores, e juntos, Senhor, nós aproveitarmos esse privilégio que é estudar a Tua palavra, Pai, de uma maneira simples, de uma maneira bíblica, e aquilo que realmente, Senhor, é necessário para o nosso crescimento espiritual. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, pessoal, tá joia. Muito boa noite para você que já chegou por aqui. Esperamos que pode chegar mais pessoas ainda, mas já que estamos aqui, somos nós mesmos, né? Vamos embora. Ó, para nós, antes de começar a aula de hoje, é sempre bom a gente relembrar um pouquinho. Então, você que está aí com a sua Bíblia, aí, vamos relembrar um pouquinho da aula passada, né? Que nós vimos, então, a 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos. Algo terrível que aconteceu, né, na vida, na nação dos egípcios, não dos hebreus, tá certo? Vimos que Deus instituiu a Páscoa, que era uma cerimônia para que sempre fosse relembrada, ano a ano, o que aconteceu naquela noite em que o povo começou a noite como escravo e no amanhecer do outro dia era uma nação livre. Então Deus instituiu, ordenou que aquilo fosse um estatuto, uma lei perpétua, perpétua, para que sempre fosse ali feito e lembrasse, né, o poder que Deus usou para então, né, fazer com que o povo fosse libertado ali da escravidão do Egito, tá certo? Aí lembrando, o cordeiro, o sangue, tudo isso, né, se referindo ao nosso Senhor Jesus, tá certo? Nós já vimos isso na semana passada, tá certo? Tem um detalhezinho também, né, que era bom colocar, houve o pão, né, houve o pão asno, né, que é o pão sem fermento. É um pão simples, ele é só a farinha, ele é só água, mais nada, né? Então foi com esse pão que eles também fizeram ali a primeira Páscoa. E qual que é a importância disso? Lembrar que o fermento, em certas ocasiões, ele é lembrado, né? Ele é tido como pecado. Então, participar das coisas de Deus, participar da cerimônia sem pecado, ou seja, com o pecado confessado. Então, anote isso aí, que é muito importante, tá? Para que você possa ter realmente mais conhecimento, mais intimidade com a palavra do Senhor. Né? Então, nós vimos aí isso no Êxodo capítulo 12, tá? No capítulo 12 ainda, é onde realmente o, o, o faraó, então, ele, naquela noite desesperadora, porque não havia casa em que não houvesse morto. Tá? Olha só, então, se tivesse lá 5.000 casas, né, aquela sociedade, vamos dizer assim, né? 5.000 mortes de uma vez, é uma coisa espantosa, né? Aí, no capítulo 13, também Deus instituiu que o primogênito de toda a família fosse para o Senhor. Aí então, para que a família tivesse consciência de que havia uma dedicação desse primeiro filho, né, ele fosse substituído por um cordeiro. Então, também instituiu isso, tá certo? No capítulo 13, o faraó, ele dá um treco na cabeça dele, fala assim, mas o que foi que a gente fez? Ele deixou o povo ir? Não, não vamos não, vamos vocês não, vamos atrás deles, vamos pegar eles de volta, né? E eles tentaram passar, né, pelo Mar Vermelho, certo? Junto com o povo, aqui no capítulo 14, né? E o interessante, eu quero falar só um pouquinho, no capítulo 13, no verso 19, capítulo 13, verso 19, tem algo que se completou séculos e séculos, lá no tempo de José. Também levou Moisés consigo os ossos de José. Lá no livro de Gênesis, passou todos aqueles séculos, eles levaram embora
os ossos de José, tá certo? Capítulo 14, então. A passagem pelo meio do mar, ela, a passagem do meio do mar foi algo extremamente incrível. Tenta imaginar, né, paredes de água, né, a terra sequíssima e o povo passando, né, naquele milagre, eles vivenciando aquele milagre, vendo o poder do Senhor ali, e os egípcios tentando passar, né? E quando chegaram do outro lado, os hebreus, o mar engoliu os egípcios. Ali foi a derrota total, né, aquela grande potência, né, da época que era o Egito, né? E aí, do outro lado, eles cantaram a vitória, do outro lado, eles pularam de alegria, do outro lado, então, estavam realmente libertos. Era um povo, né, literalmente livre, sem inimigo ali, sem voltar para aquele trabalho pesado, sem a morte das crianças, sem o abuso do poder dos egípcios, né, sobre uma hebreia, por exemplo, né, e toda aquela humilhação, tudo aquilo tinha acabado, passou, aquilo era uma nova vida, né, uma nova vida. E aí estava tudo bem, até então estava tudo jóia, eles estavam explodindo de alegria. Aí caminhando, né, ah, falta água. Lembra que nós fizemos um cálculo aproximado, 600 mil homens, né, só contava os homens, né, de 30 anos, casados e com filhos, né? Então, 600 mil homens, para cada um homem, uma esposa, então vai para 1.200.000. Para cada casal, então, uma criança, 1.800, né? É 1.800.000. Então, os idosos não contavam, as crianças pequenas não contavam, os solteiros não contavam, então a gente pode calcular aproximadamente 2 milhões de pessoas. Agora, você tenta imaginar, né, 2 milhões de pessoas para tomar água, né, 2 milhões de pessoas para tomar café, para se alimentar, no almoço, na janta. Então, olha quanta coisa aí. Aí, no capítulo, então, 16, nós temos um primeiro atrito, um primeiro confronto aqui, né? Aonde Deus, na sua misericórdia, ele literalmente no capítulo 16, no verso 4, diz: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão do céu. Então nós vimos isso na semana passada, a beleza que foi esse pão do céu, né, que recebeu o nome de maná, que quer dizer o que é isso, tá certo? Nós vimos isso. Deu leis, deu estatutos de como aquilo ia ser pego, até toda manhã, de domingo a sexta, iria ter a quantidade certa, não é nem para pegar mais nem a menos. Quem pegou a mais deu bicho, estragou e fedeu. E falou: no sábado não vai, né? Não vai buscar porque não tem. Mas ser humano é ser humano, né? No sábado de manhã, eis que estava uma turma lá e Deus ficou extremamente triste, né? Como, né? Isso é só um símbolo, somos nós, não é que são eles, os aqui da Bíblia, os hebreus aqui dessa época. Somos nós, é o nosso xerox, essa desobediência e incredulidade deste povo aqui. Agora sim, continuando então para a aula de hoje, né, no capítulo 17, para quem chegou agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda, é um prazer mais uma vez poder estar aqui, tá certo? Estamos agora na nossa aula de hoje mesmo, tá? Capítulo 17, já fizemos uma recapitulação aí, tá certo? No capítulo 17, né, verso 1, tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor. Então vamos devagar. Lembrando, eles saíram do Egito para ir para Canaã. Aproximadamente 400, no máximo 430 quilômetros. Então, uma viagem ali contando os idosos, pessoas doentes, talvez, pessoas que tinham algum problema para andar, criança de peito, mulher grávida. Então, a gente pode calcular aí uma caminhada muito lenta, tá certo? Aproximadamente um pouco mais de um mês, 2 meses, né? Vamos exagerar, 3 meses, talvez, né? Então veja que não era uma distância tão curta. Depois a gente fala já por que eu estou falando isso aí. Então, as caminhadas e as paradas eram ordenadas, não era o povo que decidia, um grupo que decidia pelo povo, ou um grupo ia, um grupo ficava. Não, eles iam juntos. Quem ordenava era Deus através de Moisés. Aí o povo contendeu, brigou, discutiu, achou ruim, né? Murmurou contra o Moisés, no verso 3, né? Dai-nos água, né? Você nos tirou de lá, nós vamos matar, vamos morrer nós, nossas crianças, nosso rebanho.
Eles fizeram ali uma discórdia, né? Mas, no verso 6, respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo algum dos anciãos, você já sabe que é ancião, né? De Israel, leva contigo em mão a tradução minha aqui está como bordão ou vara, né? Ou tem outro nome, alguma tradução, se você puder me ajudar aí, tem outra palavra aí, né? O cajado, como por exemplo, né? Que feriu o rio e vai. E eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha, né? Ferirás a rocha, dela sairá água, o povo beberá. E assim fez. Só que aí ficou o nome, anote esse nome aí, Massá e Meribá, que quer dizer confusão, reprovação, discussão, ingratidão, discórdia, né? Então, para você ver, para que um povo de Deus possa permanecer unido, que é a vontade do Senhor, tanto é que no Salmo 133 diz, né, quão bom e quão maravilhoso, né, que os irmãos vivem em união, porque no final dos Salmos ele fala, e ordena a bênção. Quando há discussão, desentendimento, igreja fatiada, igreja pizza, né, isso não vai longe. Uma família também, dessa maneira, não vai longe. E aqui, Deus está nos ensinando, né, que a reclamação, em vez de orar e aguardar, né, e já vai logo criticando o líder, já vai logo falando mal do pastor, já vai logo já mostrando os dentes de uma maneira, né, essa não é agradável ao Senhor. Se por acaso acontecer, você que é ovelha, né, acontecer que na liderança da sua igreja está acontecendo alguma coisa errada, primeiro de tudo busque orientação em Deus, em oração, espere um pouco, leia a Bíblia, não vá, né? Eu já vi situações aqui, em algumas igrejas que nem feito oração já foi lá querendo resolver a coisa, né? E fica na carne, e quem está na carne não agrada ao Senhor. Beleza? Continuando então. Aqui, no capítulo 17, a gente tem um grupo de pessoas, Amaleque. Esses amalequitas, só para lembrar, são os descendentes séculos depois de Esaú, tá certo? E um detalhe aqui é o seguinte, eles fizeram guerra, né, com Israel. E isso, mais para frente a gente vai ver, mas eu vou adiantar aqui, eles foram muito covardes, porque eles ficaram, né, mesmo que nós tínhamos aquela formação, você se lembra que nós fizemos o desenho da cruz? Mesmo que havia aquela formação para andar, havia sim também os idosos com as dificuldades. Vamos lembrar disso, né? Pessoas doentes, pessoas que não conseguiam andar, pessoas cansadas e tal. Então, o que esses amalequitas, eles matavam, eles queriam, atiravam, fazia com que esse pessoal que ficava para a retaguarda, né, fosse os alvos preferidos deles. Mas eles entraram em guerra. E no verso 9 tem a primeira vez né, o nome do Josué. Esse Josué é o Josué, sim, é o Josué, que foi o grande guerreiro, que foi o homem de Deus, que foi por muitos anos foi o auxiliar direto ali de Moisés e um homem muito defensor das coisas de Deus, tá certo? E aqui tem um detalhe, né? Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando Moisés, porém, abaixava a mão de cansaço, né? Ficava pesado as mãos, ele abaixava a mão, o povo perdia. Então, o que fizeram? Colocaram dois homens, um do lado do outro, Arão e Ur, cada um erguendo as mãos de Moisés, deixando elas erguidas, para que o povo vencesse a batalha, tá certo? Mas, detalhe, venceu a batalha ali, realmente, né? Venceu ali. Porém, não foram exterminados. E o que no verso 14 diz? Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e repete a Josué, que eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. Então, essa era uma ordem direta de Deus. Essa ordem, ela foi dada para Saul. Vocês se lembram? Quando lá o Samuel falou, vai lá e acabe, arrase, acaba com tudo, mas não pegue nada e acaba. E no final, lá quando eles chegaram lá, eles pegaram os melhores bois, lembra dessa história? Né? E quando Samuel chegou lá, pô, mas que barulho é esse aqui que eu tô vendo aí? Não, nós guardamos o melhor
pro teu Deus. Aí não era nem Deus e nem meu Deus, é o teu Deus, Samuel. Né? E, e o rei está ali. Aí o Samuel ficou totalmente triste. Deus já tinha avisado Samuel durante a noite que Saul tinha desobedecido, não tinha cumprido, né, a palavra que está aqui, tá certo, né, no Êxodo 17, né? E então Samuel foi muito triste. E Saul perdeu o reino dele, né? Um homem que perdeu o reino, perdeu a dinastia, perdeu o poder, perdeu a tudo que ele tinha, todas as promessas que tinha para um rei, né? Ele perdeu. Ele morreu no mesmo dia, seus filhos morreram juntos com ele. Então foi um desastre total a desobediência de Saul. E a gente vai ver isso mais para frente, certo? Só dei uma introdução aqui, né? Porque como é importante, irmão, eu friso aqui, vamos frisar, tá? Pega e escreve aí, capítulo 17, como é importante obedecer a palavra do Senhor para que depois você não venha ter a derrota, tá? Toda vez que nós desobedecemos, nós temos derrota, tá? Então, aqui foi a vitória, tá? Nesse caso aqui, Josué arrebentou a boca do balão, tá certo? Fizeram um altar, tá certo? E por causa dessa primeira guerra aqui, ficou instituído na nação dos hebreus que os amalequitas deveriam ser exterminados, tá certo? Ficou assim. Vamos ficar só aqui assim, mais para frente a gente vai entrar mais no assunto. No capítulo 18, entra um personagem interessante. Entra um personagem interessante na história do povo. Esse camarada, ele entra, né, de uma maneira, por que falo entra? Porque o que ele aconselha, o conselho é aceito e mudou o sistema de administração de Moisés. De quem eu estou falando? Quem é esse personagem? O sogro de Moisés. Quem era ele? No capítulo 18, o nome dele é Jetro, mas ele não é qualquer pessoa naquela região. Ele era um sacerdote de Midian. Pois bem, sacerdote não fala de qual Deus, não fala de qual segmento, vamos falar assim essa palavra, de qual povo religioso, alguma coisa, apenas de região, apenas daquela região. Então ele era alguém que tinha assim uma certa sabedoria. Vamos devagar aqui. Então, esse Moisés, esse Jetro, no verso 1, né? Sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel. Então ele ouviu o quê? Ele ouviu toda aquela história do mar, dessa guerra aqui, lá e também das pragas, né? Ele ouviu e aí como estava no Egito. Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que ele enviaram com seus dois filhos, os nomes deles estão aqui, tá certo? O Gerson e depois Eliezer, cada um com seus significados. E foi, né, veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos da Zípora, no deserto, onde se achava acampado junto ao monte de Deus. Então, um detalhe aqui. Quando se falar daqui para frente, monte de Deus, você coloca aí o Sinai, ou a região de montanhas do Sinai. Então, há algumas interpretações e alguns historiadores, né, algumas traduções de Bíblia, que quando fala monte de Deus ou monte Sinai, conforme a tradução, não pense só que é um, porque aquela região que eu ainda espero conhecer, quem sabe você também, né, são uma cadeia de montanhas, né? Então por isso que fala, né, região do Sinai, né? Aqui está colocado Monte de Deus. Então para você ter uma ideia daqui para frente, quando falar o Monte Sinai, aí a região do Sinai, tá certo? E mandou dizer a Moisés: teu sogro já está aqui com a tua mulher, teus filhos, né? E então saiu Moisés, o verso 7. Isso me chama muita atenção e é bom a gente. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, inclinou-se e beijou. Aí eu, peraí, por que Moisés era o homem de Deus? Deus era o grande, único Deus verdadeiro. Por que Moisés se inclinou, né, a este homem que aparece aqui assim? Só fala que era sacerdote, mas não fala que é de Deus, não fala
ao menos uma certeza nós temos. Quando autoridades se encontravam, era muito comum que o menor ele se inclinava para o maior, né? Nas regiões do deserto da Arábia. Mas se Moisés era menor, ou Moisés, no mínimo, usou de muita humildade da parte dele, considerando que era o sogro dele também. E por que eu estou dizendo isso aqui? Porque depois eles fazem um encontro, Moisés conta tudo que aconteceu em Israel, tudo que Deus fez por amor, né, a Israel, todo o livramento. Aí no verso 10, né, alegrou-se Jetro, no verso 9, Jetro alegrou-se, no verso 10 e disse: Bendito seja o Senhor. Então, aqui ele reconhece o Deus de Moisés. Fica uma interrogação, né? Será que ele, de algum modo, já conhecia o Deus? Será que, de alguma maneira, podemos fazer outra indagação? No casamento, será que Moisés ia casar com qualquer pessoa lá de onde ele fugiu, 40 anos antes? Ele ia estar lá fugindo, né? Quando ele fugiu do Egito, encontrou uma família. Será que ele ia casar com a primeira? Será que não teria um conhecimento se aquela família tinha um certo temor de Deus ou não? A resposta que a gente pode pensar que sim é quando ele fala, o Jetro, bendito seja o Senhor. Quer dizer, ele glorificou a Deus, ele exaltou a Deus, ele reconheceu a Deus, né? Que vos livrou da mão dos egípcios e da mão do faraó. Agora sei, olha o verso 11, meus queridos. Ô Daniel, coloca aí o verso 11, cara, capítulo 18. Dá para colocar? Ou hoje está, por causa de toda a construção, a reforma da igreja, hoje não está podendo mexer? Está diferente ainda? Aí sim, garoto. Capítulo 18, né? E verso 11. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses. Aí, alguns historiadores, estudantes mesmo da Bíblia, dizem que pode ser esse o versículo em que mostra que o sogro de Moisés, no mínimo, já conhecia Deus, ou que aqui ele declara, ele se converte a Deus. Se ele era sacerdote de algum outro Deus, né, que no caso falso, inferior, porque para ele poder exclamar, agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, né? Porque livrou este povo, né? Porque um pouquinho diferente aí, né? A tradução, né? Porque livrou este povo debaixo das mãos dos egípcios quando agiram arrogantemente contra o povo. Exatamente, porque nas coisas em que se isso ensoberbeceram, que se orgulharam, né? Exatamente, tá? Dá para aceitar assim essa tradução. Mas aqui diz, né? Agora sei, porque livrou este povo debaixo dos egípcios, que agiram arrogantemente, foram contra, né? Então Jetro, sogro de Moisés, tomou o holocausto. Olha, já tinha Arão, né? Então Jetro, sogro de Moisés, tomou o holocausto e sacrifícios para Deus. Se Deus aceitou isso, então quer dizer que esse sogro de Moisés era um cara de Deus, né? E veio Arão e todos os anciãos de Israel, quer dizer, os líderes juntos, né? E todos, né? Então fizeram uma cerimônia mesmo, né? Um cultão, vamos falar assim, para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Quer dizer, aquela, essa formação desses homens, olha quem estava lá: Moisés, Arão, os líderes. Josué estava aqui junto, por causa de um homem só. Então você vê a importância desse cara, né? Então, então Moisés, ele estava cercado de homens de Deus. Faz sentido isso para você? Né? Se não faz, deveria fazer, né? Para que você possa viver na presença de Deus. Eles comeram diante de Deus, que Deus aceitou aquela união daqueles homens, né? Todas aquelas pessoas ali que estavam ali para servir a Deus. Eu estou falando dos anciãos, porque lembrando que na aula passada nós vimos a importância dos anciãos, né? Aí, o que acontece? A vida continua. A vida continua. E no dia seguinte, como eu disse, a vida continua. Moisés teve a vida dele. Qual que é ele? Ele liderava o povo, ele julgava o povo, ele estava da frente das coisas do povo, né? E no verso 15, né, respondeu Moisés ao sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Contém alguma questão, né? Eu quero destacar o verso 16, ó.
porque tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro. Então, por quê? Porque lembre-se, eles não tinham as leis civis, lembra que eles eram escravos? Então eles ainda não tinham código, eles não tinham um livro, uma tábua, uma pagela, eles não tinham uma parede escrita alguma coisa, não tinham nada, lembra disso? O que eles tinham? Tinham ordens verbais apenas, eles não tinham ordem por escrito, eles não tinham onde ler, né, a lei, o que deveria ser, o que deveria não ser, o que poderia fazer, o que não poderia fazer. Era Moisés a fonte das informações. Né? Então, é, Moisés fala, né, venha a mim para que eu julgue entre outros e declare os estatutos de Deus e as suas leis. Então, lembrando, é que muitas das vezes a gente fica com o pensamento, a ideia de que só ó, lei começou a ter do capítulo 20 de Êxodo, que nós vamos ver ainda hoje, né? De Êxodo para frente. De capítulo 19 para trás não teve? Teve sim. Tá? Não teve como declarado do 20 para frente, tá certo? Então, o sogro de Moisés, porém, ele disse: não é bom o que faz, senão você vai se matar, rapaz. Na hora que você está fazendo, você não vai fazer outra coisa na vida. Né? Sem dúvida, desfalecerás, tanto tu como este povo. Agora, pensa, tenta imaginar uma fila de gente querendo falar com Moisés. O dia inteiro, cara. Só o cara sentado no lugar, escutando reclamação e questão entre um e outro. O boi do outro lá chifrou meu boi, a ovelha do outro comeu a comida do meu filho, e sabe esse tipo de coisa? Era por aí, né? É. Então, então, todas essas picuinhas aí, tá certo? Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei. Olha que interessante, eu vou te dar a palavra, e Deus será contigo. Meu, que, que palavra que esse cara teve, e Deus será contigo. Deus está contigo, né? Deus seja contigo, né? Que Deus assim faça. O que eu vou lhe dizer, olha o temor, olha, ele não pega o conselho como se fosse, ó, vou eu, não, Deus. Viu a diferença? É igual quando, quando José foi chamado no Egito lá, né? Olha, você tem o poder de. Eu não, o Deus dos meus pais, né? Então, ele aqui, Deus seja contigo, representa o povo, né? Perante Deus, leva suas causas a Deus. Ensina, olha interessante, 20, esse é o trabalho do pastor, o trabalho de um pregador, o trabalho de um missionário, de um evangelista, de um pai, de um líder. O trabalho mais difícil, você também que é mulher e quer formar discípulos, né? Quer evangelizar e quer formar mesmo a liderança, olha, ensina-lhes os estatutos e as leis. Quer dizer, pegue, ó, representa o povo, né? Ensina-lhes os estatutos e as leis, lhes fazem saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Olha, que conselho. Olha o que era feito antes, Moisés e todo o povo. O cara vem, dá um conselho que vai mudar a estrutura da ADM de Moisés, né? Vai mudar ali aquela estrutura, né? Procura dentre o povo, verso 21, procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus. Então quer dizer que poderia ter pessoas não tementes a Deus? Poderia ter pessoas não confiáveis, né? Homens de verdade, olha quanta qualidade tem que ter, né? Que aborreçam a avareza, né? O corrupto, né? Põe-nos sobre eles por chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Então, ele falou, olha, tá, você tem uma galera imensa aqui. Você faz o seguinte, separa aqueles que você conhece, ore por aqueles, né? Para que estes, né? Mas estes, além de ensinar para estes, eles têm que ter qualidades, né? Eles têm que ter o temor, têm que ser homens de verdade, têm que ser pessoas honestas, né? Então, esses são algumas qualidades. É daqui desse versículo que muitas igrejas é, tiram como base pequenos grupos, ou que ficou muito conhecido células, né? Tem células, é, o, deixa eu dar uma boa noite para quem chegou e já estava começado.
por favor, fala uma boa noite aí para mim, que eu não ouvi o nome. Eu quero ouvir aí. Boa noite, Silvio. Boa noite, Aline. Beleza, Deus abençoe. Boa E quem noite. mais? Boa noite. És tu, querido, que eu queria saber. Como é que vai? Ô, meu Graças amor, a Deus. quando você entrar aí, fala uma boa noite pra mim, rapaz. Senão eu vou ficar aqui sem pai, sem mãe, meu Deus do céu. Não é assim, não, hein? Tá bom, Tá tá ótimo. certo. Então, continuando, tá? Então, é desse versículo 21 que muitas igrejas, né? Muitas igrejas tiram como base pequenos grupos, né? E que não tem nada de pecado, nada de errado, porque é do Velho Testamento, não é isso, nesse mérito que eu quero entrar. Né? Mas neste caso, olha o que aconteceu: para que julgue este povo em todo o tempo. Toda causa mais grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo, né? Se isso fizeres, e assim Deus tu mandar, quer dizer, se Deus assim permitir, se isso for a vontade de Deus, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Então isso também serve para os pastores, serve para os líderes, né? Não pense em fazer tudo sozinho. Nós nunca vamos fazer nada sozinhos. Nós sempre precisamos de pessoas, nós temos que ter sabedoria para liderar assim, sabedoria ali para estar ali realmente expondo a palavra de Deus, expondo como se deve viver, realmente ali cuidando da casa do Senhor, cuidando dos nossos liderados, né? E realmente orar para que Deus levante, né, homens e mulheres, né, para serem líderes. Jesus mesmo falou: a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Ore para que o dono da ceifeira mande esses ceifeiros, né? Então nós como igreja, eu desde quando eu comecei o trabalho aqui, a Igreja Batista, Casa da Família, eu tive isso na minha cabeça, de que essa pequena igreja, ela forme professores da Bíblia, forme pregadores, missionários, professores da escola dominical. Esse é o meu sonho, esse é o meu desejo bíblico para a igreja que nós começamos aqui desde 95. Lembrando, se você não sabe, eu sou pastor da Igreja Filha, pastor da Igreja Mãe é o pastor Valdir, tá? O esposo da Sônia, a professora Sônia, tá bom? Então, esse tipo essa ideia, né? Esse tipo de administração, isso que mudou totalmente a estrutura de administração de Moisés, no verso 24. Moisés atendeu as palavras de seu sogro e fez todo quanto lhe dissera, quer dizer, a humildade, né? Reconhecer, né? Sempre é bom a gente ouvir outras pessoas, pessoas mais experientes, pessoas, né? No caso aqui, se Deus aceitou a presença deste homem e aceitou o sacrifício que ele fez, que era só os sacerdotes que podiam fazer, então Moisés viu nele que era coisa de Deus e fez então, escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, constituiu por cabeça os líderes, chefes de 1.000, de 100, 50, de 10, e julgaram o povo, né? Cada um ali naquele que ensinou para o povo. Então, entre tantos trabalhos de Moisés, um deles era ensinar, né, as leis, os estatutos, todo o né, que compunha ali, como que o povo de Deus deveria se comportar, de julgar, como que deveria viver um com o outro. E o capítulo 19 é um capítulo de preparação, então você pode até escrever aí, tá? É um capítulo de preparação para o capítulo 20. O capítulo 19, né, é como que uma parte dos acontecimentos, parte um, vamos por aqui, porque o 20 para frente é parte 2. Esse 19, esse capítulo 19, ele é algo em que o povo, né, está de frente, ó, no deserto, no terceiro mês da saída dos filhos, no terceiro mês, quer dizer, já estavam, né, muito bem caminhados, andando bastante na terra do Egito. No primeiro dia desse mês vieram ao deserto do Sinai. Né? Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, o qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Tá vendo? Monte Sinai. Tá? Subiu Moisés a Deus e falou com ele: Olha, tendes visto o que a gente fez, o que aconteceu com os egípcios? Verso 5, para dizer para o povo: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança,
Então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então, Moisés prepara para falar para o povo, olha, tudo que Deus quer é obediência. Se isso acontecer, nós, os hebreus, nós vamos ser uma propriedade exclusiva, particular, especial do Senhor, de todos os povos, o Senhor, o Rei dos Reis, o grande Senhor, o Criador de tudo. Então nós vamos ter um privilégio muito grande, né? Olha, vós me sereis reino de sacerdotes, quer dizer, aquele povo não ia ser só um povo comum, eles iam ser os sacerdotes para o mundo. Eles iriam ser o povo santo, eles iriam ser o povo da proclamação do Deus verdadeiro, eles iriam ser usados, a obediência e aquela consagração de suas vidas para Deus, Deus ia cuidar deles e fazer deles o que iria mostrar para os outros povos o verdadeiro Deus, né? E sereis reino, sacerdote e nação santa. Quer dizer, um povo santo, um povo separado, um povo que não vai para a idolatria, um povo que não vai para o ateísmo, um povo que não se mistura com outros. Quer dizer, um povo ali dentro do meu caminho, deixa comigo o resto, né? Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então veio Moisés, chamou todas aquelas pessoas, ó, Deus tem ordenado, né? Isso. No verso 8. Então o povo respondeu, todo mundo junto, a uma só palavra: tudo o que o Senhor falou, faremos. Olha, se o livro acabasse aqui, se a história do povo de Deus acabasse nesse versículo, eles realmente iam ser o povo. Todo mundo queria ser judeu. Verdade. Porque aqui, nesse pacto, nessa confirmação de que vamos obedecer, né? Eles entraram numa comunhão e que ele seria, ó, o Senhor é nosso Deus, nós somos o seu povo e nós vamos ser o que o Senhor tanto quer que sejamos. Agora, diante disso que eu acabei de falar, você já disse para Deus também, Deus, o Senhor é meu Deus e eu quero ser aquilo tudo que o Senhor quer que eu seja. Santo, perdoador, proclamador das tuas verdades, vivendo em comunhão, vivendo realmente os ensinamentos bíblicos. Esse é um desafio muito bom e é sempre bom a gente relembrar disso se realmente estamos naquilo que Deus tanto quer. Né? Aí, esse capítulo 19 é muito bacana, por quê? Porque é o capítulo em que Deus, ele fala o que ele vai fazer e depois ele fala, olha, vai ter algo diferente, vai ter fenômenos naturais, né, impressionantes, ou seja, a minha presença vai estar aqui nesse monte e ouça bem, né, quando eu falar contigo, né, ele, para que creia todo aquele o mover que Deus ia fazer logo abaixo aqui, que não vamos ler, né, era para que o povo cresce, né, para que o povo realmente soubesse que Deus era tudo aquilo que Moisés tinha falado, que tinha feito aquelas pragas, que abriu o Mar Vermelho, que deu a vitória, que transformou aquela água, certo? Que deu o maná, que deu a carne, certo? Porque Moisés tinha anunciado as palavras de seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lave ele as suas vestes. Purificação. Aqui tem uma purificação física, né? Vai do corpo, das vestes, porque haveria uma cerimônia, haveria um encontro, haveria um cultão, né? Muito diferente, coisa que não tinha acontecido ainda. Purificação. É importante que a gente tire algumas palavras, alguns estudos assim, e pare, né? Para que a gente veja. Eles iam contar com Deus. Eles iam ver a manifestação do poder de Deus, a manifestação da presença de Deus na natureza, em algo extremamente só eles e só para eles, num deserto. Então, nós também temos algo de purificar, né? Toda vez que nós vamos aos cultos, não importa qual dia da semana, aquele culto é para o Senhor, é uma consagração, é um ato santo. Então, nós devemos sempre lembrar disso. Né? Também temos a nossa purificação dos nossos pecados, né? Através da nossa oração, arrependimento. Essa purificação, deixar o errado, deixar aquela coisa que é contra a vontade de Deus, né?
para que então sejamos aceitos. Esse povo, fizeram a limpeza do corpo, da roupa, e com uma expectativa muito grande, né? Porque no 11, e sejais prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Quer dizer, eles vão ver realmente o que é Deus, tá certo? Marca um limite para eles não passarem, né? Quem tocar o animal ia morrer, tá certo? Consagrou o povo, lavaram as suas vestes, estavam prontos, aquela expectativa. Até o momento íntimo também não era para ter entre homem e mulher nesses dias, tá bom? Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e espessa nuvem sobre o monte. Aí você fala assim, mas Sil, você acabou de falar que ia ter uma coisa diferente. Você falou que ia ter um negócio de um fenômeno da natureza. Trovão, relâmpago? Ah, mas o que é isso? Ah, quando é que isso acontece aqui para nós hoje? Com trovão e relâmpago. Em que fenômeno da natureza isso acontece aqui para nós? Falam vocês aí. Quando é que isso acontece? Quando chove ou Quando tempestade? chove. Muito bem, Davi. Agora eu quero lembrar vocês, aquela região é região de chuva? Não. Não. Deserto. É deserto. Além de ser deserto, é deserto de pedra. Então nunca ia ter esses negócios lá, gente. Tá? Esse raio e trovão num deserto, raio, trovão, trovada é expectativa de chuva, é tempo de chuva. Lá no deserto não chove. Eles estavam até. Lembra que eles estavam pedindo água, que eles não tinham água lá? Então, Deus fez algo que eles não tinham visto no deserto. Talvez não tinha visto há muito século. Tinha gente que nunca tinha visto aquilo, porque o Egito também não é uma região de chuva, é região do Nilo, né? E por isso Deus usou esse fenômeno, né? E aí, né, relâmpagos e trovões e uma espessa nuvem sobre o monte. Por que nuvem lá? Não tem nuvem, formação de nuvem não tem, evapora, é muito quente. Não tem formação de nuvem num deserto desse. E muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Então, Deus usou essas coisas da natureza, por isso que fala, a natureza mostra o poder de Deus, a natureza mostra a existência de Deus, né? No livro de Atos, né? E houve o arraial se estremeceu. O arraial, quer dizer, o povo em si. Só que a maneira que nós podemos interpretar aqui também terremoto, quer dizer, algo estrondoso aconteceu lá. Era isso que Deus estava. Eles foram impactados com aquilo dali. De uma maneira, Moisés levou o povo para fora do arraial, né? Ao encontro de Deus. Puseram-se ao pé do monte. Todo o povo, todo o monte Sinai fumegava, descer a fogo, olha, o Senhor descera sobre ele em fogo, né? Em Deus, pronto, né? A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha e todo o monte tremia grandemente, quer dizer, terremoto, trovões, relâmpago, sinal de fogo imenso em forma de fogo, barulho da trombeta, né? E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus respondia no trovão, no trovão. Um trovão ele pode ser escutado por uma cidade inteira, não é? Quantas e quantas vezes, quando dá um trovão, chega até a estremecer a vidraça da janela da gente, né? Faz aquele, né? Então, foi algo ali para impactar, né? Deus quis que isso acontecesse dessa maneira mesmo, né? Desceu o Senhor para o cimo do monte, né? O topo lá, né? Subiu Moisés. O Senhor disse a Moisés: desce, adverte o povo para que não passe o limite, né? Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se vão se consagrar para o Senhor. Ainda vamos ver já esses sacerdotes. Peraí, vou começar a aula numa outra aí. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir, porque advertia para ninguém chegar. Vai, desce depressa, desceu o povo. Aí, toda essa preparação, quer dizer, Deus se mostrou, Deus, né, mostrou do seu poder, fez com que algo da natureza ali nunca tinha acontecido acontecesse. Então ali eles estavam, já preste atenção, ali o coração daquele povo, todo aquele povo vendo aquela situação, para que então o capítulo 20, que é o que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então a gente vai parar aqui 3 minutinhos
pode tomar água e ir no banheiro rapidinho aí. Daqui 3 minutinhos a gente volta. Beleza? Muito bem. Alguém já voltou por aí? Eu Dá já um oi aí voltei para já, mim. tio. Oi, Oi, tio. tudo bem aí, Davi? Tudo? Ah, então tá bom. Como é que tá seus pais? Tudo bem? Tão bem. Pai trabalhando? Tá, ele chegou Ah, já. é? Tá bom, manda um abraço para ele aí, lembrança. Não, tá bom, tá jóia. Muito bem. Aí, Aline, então tá bom. Então vamos fazer a chamada aqui rapidinho, tá? A Aline, Gente, tá aqui, Aline tá aqui, beleza. Tá. A Cássia avisou que faltou. Aurelino, tá por aí, meu querido? Já cheguei. Isso, que bom.
Ah, joia. E o Davi, né? Davi. Presente, tio. Beleza. Esse Gabriel, ele deu o golpe mesmo? Eu acho que sim, ou ele tá assistindo em outro horário, né? Ele não tá participando, não, porque não apareceu, não. E o Alex voltou em alguma matéria? Quem sabe dizer para mim aí, Daniel? Voltou em alguma coisa? Tá? Como é que tá? Não, ainda não. Não voltou em nenhuma ainda Não. não. Rapaz, lá no Velho Testamento, quando um soldado ele casava, ficava um ano em casa, sabe? Eu acho que o Alex voltou no Velho Testamento, acho que só que ele pegou quando nasceu o neném. Pode Um, né? ser. Pode Soldado ser. hebreu tinha que ficar um ano em casa, né? O Pois é. Alex tá ficando. Ah, tá bom, pessoal. Beleza. Vamos falar da nossa tarefinha? Abenção para não esquecer. Quem mandou, eu vou dar uma lida, vou imprimir aqui. Quem não mandou, mande, né? Você sabe qual é fazer um paralelo ali, fazer sua leitura e pesquisa ali do Salmo 78, né? E do Atos, né? Capítulo 7 também. É, E também eu insisto aí, meus queridos, fazer a leitura toda do livro de Êxodo e mandar para mim as suas anotações. Beleza? Alguém, beleza. alguém aí não tinha entendido isso, ou por algum motivo esqueceu? Alguém está com alguma dúvida sobre essas três tarefinhas? Eu não quero colocar muita coisa, porque vocês tem gente que participa de outras tarefas, de outras matérias também, né? Então tá bom. Depois a gente fala mais aí da nossa tarefa, tá? Se não mandou, manda para mim aí. Se você perdeu a aula passada, a aula tá gravada, né, Daniel? Daniel? Isso Isso, mesmo. ela tá gravada. Quem perdeu pode dar lá. Então tá, pessoal, vamos aqui para finalizar a nossa aula. Então, no capítulo 19, Deus os prepara, faz o pacto, aquela coisa toda acontece no Monte Sinai, porque no capítulo 20 tem então o conhecidíssimo os 10 mandamentos, ou o decálogo, né? Decálogo você escreve aí decálogo, deca quer dizer 10, logo quer dizer palavras, 10 palavras, 10 mandamentos, muito, muito conhecido, né? E os 10 mandamentos, a gente vai tentar aqui, pelo menos, rascunhar um pouco aqui um pouco desses versículos aqui, né? Essa é a apresentação da primeira parte, é do referente o homem e Deus, né? O homem reverenciando Deus. Então, nessa reverência, nessa intimidade, nessa comunhão, teria que haver ali o reconhecimento que Deus é soberano, exclusividade de adoração, que Deus, né, ele tinha o seu ser de santidade, né? Então, sem isso, sem essas premissas, né, não tinha como haver uma união do santo com o pecador, né? Fala, eu sou Deus, sou teu Deus, né? Eu sou o teu Deus, quer dizer, particularidade, intimidade, propriedade, tá certo? Aí fala que tirei da terra do Egito, ou seja, que eu te ouvi quando você clamou, que você estava em agonia, em aflição. Lembra no comecinho do livro, né? Da escravidão. Aí já fala logo de cara o que Deus mais estava abomina. Não terás outro Deus diante de mim. Não vá para outros, né? Não tem como, porque não há salvação em nenhum outro Deus, né? Não fará imagem de escultura, nem semelhança alguma. Por isso que as nossas igrejas não têm algum símbolo, alguma identificação de imagem, alguma coisa nesse sentido, porque toda a nossa fé, todo o nosso amor, toda a nossa reverência seja ao Deus que está no céu, que não tem forma. Não tem uma forma humana, não tem uma forma de qualquer coisa, não é nem disforme, nem forma de animal, né? Ele é Deus, é espírito, né? Não vai fazer nem da terra, nem semelhante da terra, no fundo do mar, nem o que está lá, nem de que está lá para tirar para. Porque depois, conforme o ser humano, como mais distante ele fica de Deus, mais ele busca o que realmente não é Deus. Né? Por exemplo, muitos tinham os deuses antigos, metade homem, metade peixe, metade homem, metade touro, e metade mulher, metade também peixe. Então, eles tinham imagens de tudo, adoração de tudo, como no caso que nós vimos, Faraó é adorado como um deus, né? Não adorarás, não darás culto, quer dizer, não faça cerimônia, não tema essas coisas, né? Aí ele fala o porquê, né?
sou um Deus zeloso, eu cuido da minha imagem, eu não quero a minha imagem associada à imagem com que não presta. É por isso que muitas das vezes algum cantor ou algum jogador que faz uma coisa que fica muito feia, nitidamente, publicamente, né? Eles tiram o patrocínio. Deus aqui ele falou, olha, se você não vai ter os meus patrocínios, né? Então é isso aí, né? E porque visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, reciprocidade, você me adora, você me obedece, você se santifica, né? Porque se você me abandonar, porque se você me misturar, se você foi causar idolatria, pense bem, porque vai ter consequências para você, para o seu filho, para o seu neto, para o seu bisneto, quer dizer, vai influenciar amargamente. Né? Vai ser uma coisa que os seus filhos vão copiar, e vai ser pior ainda. Olha, eu vejo, não sei aí na igreja de vocês, mas aqui quando uma pessoa se desvia, o filho daquela pessoa dá problema. Mas como nós estamos numa geração nós estamos vivendo já, começando a viver a geração dos filhos dos desviados. Horror isso, Marlindo. Horror isso. A gente está vivendo isso. Há 20 e 30 anos atrás, os que se desviaram agora são pais, né? E essa geração são filhos que não estão servindo a Deus, e é uma geração de filhos de ex-crentes que eu vou contar para você, cara. Né? Então, pensa que isso não acontece? Pensa que isso não tem? Então, é um motivo da gente temer a Deus, nós que somos pais. Né? Devemos temer a Deus. Você que é solteiro, você que é filho, né? Fique debaixo do cajado do seu pai, da sua mãe, que são servos e servas de Deus, para que as tristezas não venham pegar você, tá? Mas é um detalhe, assim, ele visita a iniquidade, que tem consequências, terceira e quarta geração. Porém, eu faço 1000, né? Até 1000 gerações as misericórdias, né? As iniquidades, coisa ruim, terceira e quarta geração. Vamos lá, neto e bisneto, ponto. Mas tem tataraneto, tataraneto de misericórdia. Então, quando você busca, quando você obedece, você permanece, né? E faça misericórdia até 1000 gerações. Então, Deus fala dos que me amam, e guarda os meus mandamentos, obedecer e amar, né? Misericórdia dos que amam. Então, é importante você sempre declarar o seu amor, estar convicto que você ama a Deus, né? De todo o teu coração, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Fala, por que Deus está aqui? Você lembra do caso de Jacó? Lembra que era pegar o animal, preparar e tal? Aí até Isaac, como que você veio tão depressa? O Senhor teu Deus enviou o bichinho para mim. Lembra dessa passagem? Então ele colocou Deus na mentira. Muita gente coloca Deus como para abençoar a coisa errada. No caso de Saul. Não, separamos esses animais aqui para o Senhor, para o teu Deus, né? Tá vendo? Então é isso aqui, ó. Não colocar Deus no que não presta, tá, gente? Não adianta fazer o errado e colocar o nome de Deus ali como se Deus fosse aceitar aquilo. Não, ele não vai aceitar e ponto, né? Não vai ter para o inocente quem fizer por isso, né? Aqui tem um detalhe muito grande do sábado. Para essa época, nessa cultura, para os hebreus, o valor do sábado era imenso. Santificar, separar aquele dia para cultuar a Deus, não fazer nenhuma outra coisa, não perder tempo com nenhuma outra coisa, né? Então, depois, com o tempo, lá no Novo Testamento mudou, a gente vai entrar nesse mérito depois, tá certo? Mas aqui não vamos ficar no sábado. O sábado era o dia. Tanto é que, para pegar o maná, você se lembra? Na sexta-feira ia ter o dobro. Não era para sair no sábado de manhã para buscar, mas os cabeçudinhos saíram, né? Beleza? Então, o sábado era para o Senhor. Era ali, literalmente, que até tinha um exemplo no verso 9, né? Lembra do dia de 6 dias trabalharás, né, por toda a sua obra, mas o sétimo é o do Senhor, teu Deus. Não fará nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem teu animal, nem quem está dentro da tua casa, nem está fora, o estrangeiro. Aí ele fala, o porquê? Porque em 6 dias, quando perguntar quantos dias Deus criou o mundo, 7 está errado, é 6, né? Não sabe. Muita gente erra isso, viu? Fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia sétimo. Deus não cansou. Não, ele deixou aquele dia para que tudo fosse para a glória dele, para que o homem pecador lembrasse, né, de buscar a Deus, separar um tempo para cultuar a Deus, adorar a Deus, aprender de Deus, né, junto com os que também têm a mesma fé.
Então, por isso, o Senhor abençoou o sábado e o santificou. Por isso que depois do retorno da Babilônia, o Esdras e Neemias, né? Neemias arrancava o cabelo de alguns que trabalhavam no sábado. Né? Então, por causa disso, para não profanar, para não errar, para não pecar, né? Aí tá aí. Então, esses primeiros, a gente pode perceber nitidamente uma relação do homem com Deus, né? Esses primeiros mandamentos. Demais, agora, a gente vai perceber que é do homem para com o seu próximo, né? A sociedade agora. Então, vamos lá. Da onde começa a uma vida em que agrada a Deus? Uma vida de bênção, uma vida dentro de casa. Porque aqui diz, ó, honra teu pai, honra tua mãe. Quer dizer, obedeça, dê o seu melhor para o seu pai, para sua mãe. Muitos, quando começam a trabalhar e ter uma renda, alguma coisa, né? Aí, ao invés de presentear o pai e a mãe, comprar alguma coisa, ajudar em casa, vai e gasta com os amigos. Não está honrando o pai e a mãe, né? Então, eu no meu tempo, houve um tempo, eu sei que alguns da minha idade, muitos da minha idade também trabalhavam e ajudavam em casa. Né, Aurelino? Você também, creio que você, na sua idade de adolescente, você ajudou muito seu pai e sua mãe, não foi? Ajudava? Né? É a nossa cultura, né? Era a nossa geração, né? Ajudar pai e mãe, né? Certo. E isso, para mim, até parecia mal. Pô, eu que trabalho, vou ter que dar. Isso me ajudou muito e eu até me arrependo que deveria ter ajudado mais, né? Beleza, então. Então, essa honra aqui, se você quer honrar a Deus, honra seu pai e sua mãe, aí que é o começo da coisa, tá certo? Então, aqui ele fala relação com os pais, né? E o porquê? E o porquê, né? Para que viva muito tempo sobre a terra. Então, a obediência aos pais ia livrar os filhos de uma morte precoce. Quantos filhos morrem por pouca idade porque está fazendo o que não deve, né? Quantas notícias, de for parar aqui, tem milhares, né? Aí vai. Então, pai e mãe, não matarás, quer dizer, não vai matar sem um motivo. Adulterarás não é só o caso, o matarás não é para matar por conta própria. Depois não vão vender da pena de morte e tal, mais para frente. Aqui, o não adulterarás, né? Viu havia um casal e um filho. E a mãe e o filho iam para a igreja. O pai não. O pai não gostava de igreja, não gostava de crente. E o pastor estava explicando para as crianças, a cada domingo, um mandamento do capítulo 20, um por vez. Aí a criança chegava, é para honrar pai e mãe. Aí o pai nem ligou. É para não matar as pessoas, né? A pessoa tem, né, não ser um assassino e tal. Beleza. Aí, quando o menino chegou com o papel na mão, né? E adulterar, eu quero ver o que esse pastor ensinou sobre adulterar, né? Eu quero ver que esse pastor, que esse negócio de adulterar para as crianças, eu vou lá depois. E pegou o papel e olhou. Aí o que estava lá? Tinha um homem no desenho, né, virando um balde de água dentro de um latão. E no latão escrito leite. Então, aí vai para nós, né? Não adulterar aquilo que é 100%, ou deveria de ser 100% puro, né? Não é só o casamento, né? É tudo que a gente vai fazer, né? É tudo todo adulterar, o que fica muito conhecido no Jornal Nacional, por exemplo, né? Em todos os jornais, gasolina adulterada, e agora até tira sarro, gasolina batizada, quer dizer, com água. Tem outros produtos, menos gasolina, né? Então, adulterou, quer dizer, tirou dela a sua pureza e acrescentou aquilo que estraga. Então, isso é muito triste para uma vida espiritual, né? Tira a santidade, coloca a podridão do pecado, coisas que vão ali prejudicar, apodrecer, né? O coração, a vida, a moral, né? O testemunho, né? Então, não furtarás, né? Não pegar aquilo que não é seu. E aí, é interessante dizer assim, não dirás falso testemunho contra o teu próprio, não vai mentir, né? Não vai se corromper, né? Para ganhar uma vantagem, um cargo, dinheiro ou alguma coisa de valor, né? O verso 17, então, não cobiçarás a casa do teu próprio, as propriedades, a mulher do teu próximo, né?
os homens ficam olhando os dos outros, nem o seu servo, sua serva, o seu boi, seu jumento, coisa alguma. Que é teu, Deus abençoou, vai trabalhar, vai ter o que é teu, se alegre com o que o outro tem e vida que segue, né? Quer dizer, você percebeu aqui que são estatutos, leis e mandamentos que eram ali para que o povo pudesse ter vida para com Deus e uma vida para com o seu próximo. Era isso que Deus queria, tá certo? É, e aí, vou emendar aqui um pouco. Disso, não fica só nisso. Tem um monte de lei para frente. A gente vai dar uma rabiscada aqui de alguma coisa mais para frente, tá bom? Vamos ver. Depois tem um livro, um livro só de leis, que é o livro de Levíticos. Oh, rapaz, o livro de Levíticos é tanta indicação, é tanta instrução de como usar a roupa, de como fazer o sacrifício, de como cuidar do bicho. A gente vai deixar isso para depois. Mas eu quero dizer para você, não houve só esses 10 aqui, tá bom? Não fique pensando assim que esses são os principais, os mais conhecidos, aquilo que realmente fica como identificação de Deus da Bíblia, vamos dizer, o Deus do céu, né? O Deus criador, o Deus que ama, o Deus, está entendendo? Mas tem muito mais outros mandamentos, muitos outros que a gente vai dar uma rabiscada, a gente vai sim. Continuando, todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o canguru trombeta, o monte fumegando, e estremeceu-se o povo todo. Todos eles falaram assim, olha, não dá, Moisés, fale você com Deus, porque se Deus falar com a gente nós vamos morrer, né? É. Respondeu Moisés, não temais, né? Deus veio provar para que o temor esteja diante de vós, assim que não pequeis. Então, o temor ele é como que um escudo, uma proteção para a gente não cair no pecado, né? Manter o nosso temor, manter aquele respeito para com Deus. Não vou fazer isso porque Deus detesta, não vou fazer isso porque é contra a vontade de Deus. Não, eu vou ter que fazer isso porque essa é a vontade de Deus. Então, esse temor, esse sentimento é para ser cultivado mesmo a Deus, né? Cultivado em nós perante o nosso Deus, para que tenhamos vida, tenhamos paz, sabedoria, comunhão, santificação, autoridade de Deus sobre nossas vidas, no que a gente faz, em nome de Jesus. Então, esse temor aqui, né? O povo estava de longe em pé, Moisés se chegou, a nuvem escura de Deus estava. Aí foi dando mais instruções rapidinhas aqui, né? Deu mais instruções, né? Não fareis Deus de prata, nada disso, de ouro, nem, né? O altar me farás, né? Ele sacrificar. E tem o seguinte, as ofertas, como deveriam fazer essas ofertas, para levantar as pedras que não fossem trabalhadas com ferro, ou bater pedra com pedra para dar uma harmonia, para dar um desenho, um design ali interessante do altar. Não, pedras, a grosso modo mesmo, rústicas, né? Esse é o altar que Deus queria para que então fizesse ali os seus as ofertas, tá bom? Se me levantares um altar de pedras, não farás com pedras lavradas. Lavradas, quer dizer, pedras trabalhadas, né? E manejadas com ferramenta e tal. Aí, olha só como é que... Depois de tudo aquilo, olha como é que termina o capítulo. Nem subirás por degrau o meu altar, né? Para que não veja tua nudez, não seja exposta ali. O que é? Porque, detalhezinho, quando uma pessoa troca o passo num degrau para o outro, mesmo estando de calça, dá para ver o pedaço nem isso, que a gente vai ver isso depois, tá? Mas não era nem para ter isso, então era de fazer, se fosse fazer alguma coisa do alto, era de rampa. Então Deus, ele colocava todo, como que deveria de ser, até os mínimos detalhes, como da arca, até os mínimos detalhes da arca, aqui também, e é o que nós vamos ver, se Deus assim permitir. Tá certo? Meus queridos, então lembrando, manda para mim o livro de Atos, a parte de Atos, lá, capítulo 7, o discurso de Estevão, o Salmo 78, a leitura sua diária do livro de Êxodo. Tudo bem? Alguém aí ficou na dúvida? Beleza? Eu agradeço muito. Obrigado mesmo aí, o Daniel também. Obrigado da paciência de vocês aí. Tá certo? Vamos orar? Senhor nosso Deus, quero agradecer a Ti, Pai, por mais essa noite em que a gente que leu a Tua Palavra e esperamos em Ti que esses ensinamentos venham ficar gravados no nosso coração, Teu Espírito venha trabalhar em nós, desenvolver, Senhor, esse crescimento espiritual, escriturístico em nós,
para que sejamos homens e mulheres mesmo, Senhor, capacitados por Ti, pela Tua graça, e vivemos, Senhor, aquilo que realmente o Senhor tem para viver para nós, né? Em harmonia contigo, viver de uma forma bíblica, no nome santo do Senhor Jesus. Eu peço bênçãos para todos estes que estão fazendo a aula, que sejam fortes, que tenham saúde, que tenham, Senhor, sabedoria, em seus lares seja abençoado, Senhor, a família toda, o pai, a mãe, os irmãos, o casal, em nome do Senhor Jesus, pedimos que o Senhor esteja abençoando a Cassinha, que ela sempre participe, hoje não pôde, o Senhor sabe o que aconteceu, então, Pai, dá força para ela, para o seu esposo, Pai, que é pastor também, em nome do Senhor Jesus, peço que a tua paz, os teus anjos estejam lá em cada lar desses filhos e filhas que têm participado conosco do seminário. Pai, nós oramos e pedimos, agradecendo no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Gente, valeu, muito obrigado.